Eu estava com apenas 16 anos de idade, trabalhava num banco como office boy. Eu tinha acabado de ser promovido, saí de um departamento no centro de São Paulo para uma agência na cidade. E aí, aquela correria de ir para a escola, tudo, eu tive que ficar mais 6 meses num horário que não estava dando muito certo, então não me recordo agora se eu tinha acabado de transferir ou não. Eu sei que saí meio apressado da empresa, um quarteirão e pouco para cima eu tinha que pegar um ônibus, saí meio afobado, com a mochila nas costas. Quando eu vou atravessar a rua, bem em frente ao ponto de ônibus que estava do outro lado da rua, um carro de polícia vinha descendo bem lentamente. De maneira que ao terminar de atravessar uma rua relativamente larga, eu me deparei quase que na lateral assim do carro de polícia. Eu simplesmente ignorei o carro de polícia sem nem olhar, contornei por trás e fui para o ponto de ônibus. Os policiais acharam aquilo meio suspeito e já estavam ali bem devagarinho, pararam, desceram, já com arma em punho, mão na cabeça, para onde está indo, de onde está vindo, o que você está fazendo, deixa eu ver sua mochila, e me deram um enquadro. Olharam toda a minha mochila, deram uma palpada nos bolsos ali e tal. E aí eu falei, acabei de sair do trabalho ali, aí eles viram meu crachá, a história estava batendo, viram que não tinha nada, só tinha livros na mochila, caderno e livros. Por que está tão apressado assim? Falei, tô indo para a escola e tô atrasado, tô no horário. Ah, tá bom, vai com Deus, o rapaz ainda falou para mim assim. Claro que dá um susto, foi a única vez na minha vida que eu levei um enquadro. Você fica ali, molecão, tal, fiquei meio assustado. Aí eles foram embora. Até o ônibus chegar, um senhor que estava do lado fez um comentário assim, putz, esses caras aí, ó, que folgado, não sei o que, te enquadrando. Bom, eu já tinha uma certa maturidade e graças a Deus para alguns assuntos, não todos infelizmente, mas para alguns assuntos, mesmo tendo uma mãe muito simples, como eu já contei aqui no canal, fui bem orientado para algumas coisas. Uma delas que minha mãe sempre dizia é o seguinte, respeita a polícia, se eles te pararem e pedirem para te revistar, você não demonstra nenhum descontentamento, insatisfação, irritação, não fale nada. E se for o caso, ainda agradeça, porque eles estão fazendo o trabalho deles. Olha o nível de esclarecimento da minha mãe. E aí, claro, os caras estão fazendo... No fundo, a vida não é tão difícil, a gente gosta de complicar. Eu não me excluo em nada do que eu falo aqui, como eu já disse. Quando eu vou ver, estou me complicando em alguma coisa. Mas no geral, se você parar para pensar bem, o cara está fazendo o trabalho dele. E se ele pegar um traficante, um bandido, ótimo, excelente. E onde eu quero chegar com tudo isso? O senhor ficou um pouco espantado, porque eu falei para ele, não, minha mãe me ensinou que eu tenho que colaborar, eles estão trabalhando, eles não estão vagabundeando. O senhor olhou meio assustado para mim. Naquela época já estava acontecendo uma espécie de lavagem cerebral para deslocar o entendimento das pessoas. A polícia não é e nunca foi inimiga da população. A polícia, às vezes, individualmente ou um pequeno grupo, toma decisões equivocadas que geram problemas, às vezes, bastante graves. E a polícia, às vezes, é obrigada, ele se sente obrigada numa ordem equivocada de um governador a fazer alguma coisa que depois vai dar uma repercussão negativa e consequências graves também. Você não pode julgar o todo pela parte. A corporação é gigantesca. E aí acontece um eventozinho, a mídia desce a lenha. E tem que, de certa forma, acompanhar e ficar em cima, mas eles pintam os caras como se fosse o diabo. Quem é o diabo, você sabe hoje muito bem. Você tem esclarecimento e tem contraponto de informações para você saber bem quem é que está se beneficiando com a conturbação, com a disrupção social, com a destruição da ordem, dos valores sociais, valores morais. Esses caras que estão no poder, e quando eles não prestam, e você sabe quais são os que não prestam, normalmente são os canhotas, ninguém está livre em área nenhuma de ter gente que não presta, mas os canhotas são campeões e imprestáveis. E esses caras, eles, para roubar mais tranquilamente, eles precisam ocupar a tua vida com distúrbios sociais. Então, questões, se tiver uma questão... olha, tem até um livro que o cara fala isso
eu só não me recordo agora se foi do Mihai Pachepa, acho que foi do Mihai Pachepa. Ele fala assim, os caras da União Soviética tinham um projeto exclusivo para cada país. Eles iam identificar em cada país o que poderia causar conturbação. Se fosse questão racial, era lá em cima disso que eles iam trabalhar. Se fosse questão indígena, era nisso que eles iam trabalhar. Se fosse questão ambiental, era nisso que eles iam trabalhar. Eles atuam de maneira personalizada. Qual que é o problema que pode dar aqui? É questão indígena? É questão de feminismo? É questão de o que pode pegar aqui e gerar conturbação? Destruir essa sociedade, porque ela destruída, ela se organiza de maneira mais precária, se bobear nem se organiza, e aí fica fácil de eles virem e dominarem. E tem sido assim há 60, 70 anos no mínimo. Essa jornada deles é longa e eles não param, eles não desistem, eles não vão desistir. Então colocar a polícia, a população contra a polícia é uma maneira de causar essa ruptura, ao invés de ir lá e falar assim, nós precisamos melhorar a polícia. E estou falando tudo isso, infelizmente essa semana houve casos aí de ação policial desastrosa e muito desastrosa. Essa do rapaz parado pela Polícia Rodoviária Federal, os caras têm dificuldade de mobilizá-lo e ele acaba falecendo, vindo a óbito, talvez pelo gás ali, asfixiado. A perícia vai dizer em algum momento qual foi o motivo. A verdade é que existem sim ações desastrosas que culminam em fatalidades. Mas se você se colocar do lado do policial, ou melhor, se você se colocar, ao menos se permitir, com o olhar do policial, olha que tipo de trabalho difícil que o cara tem. Ele tem que parar alguém que ele não sabe quem é, ele desconfiou de algo, como já desconfiou quando eu tinha 16 anos, que eu estava apressado para ir para a escola e os caras resolveram me parar, com todo o direito. É a função deles, aliás, quando eles não fazem o trabalho deles, que é o problema acontece, quando não existe polícia, é que você vê o desastre que fica. Isso aconteceu em Espírito Santo há uns 5, 6 anos atrás, um pouco mais. Talvez tenha sido mais, o tempo passa rápido, a gente perde a noção do tempo, eu não me recordo o ano agora. E aí, sem esses caras, vira uma catástrofe total. Então nós vamos pegar esses casos pontuais e entender o que aconteceu, qual foi a abordagem errada, por que não funcionou. Me parece que o rapaz lá, agora de anteontem, tinha algum distúrbio mental, estava com dificuldade de obedecer, de ficar quieto, de não reagir, de não se mexer, de ser algemado. Os caras não sabem o que estão lidando. Daqui a pouco vejo o caso da semana retrasada, em que 2 policiais foram assassinados. Então a atenção desses caras, se eles vacilarem um segundinho, eles são mortos. E o que eles estão fazendo? Estão trabalhando. Consegue imaginar no seu trabalho aí, se você estivesse correndo risco, sua vida em risco o tempo inteiro? Consegue imaginar? E quem que ele está abordando? Ele está abordando um policial, está abordando um bandido de altíssima periculosidade? Ou está abordando um estudante, como aconteceu comigo, simplesmente atravessando a rua com pressa para ir para a escola? Ele não sabe. Simplesmente ele não sabe. Agora está querendo rolar uma lei, aí, uma intervenção da Suprema Corte Judicial, de impedir que o cara faça abordagens. É a mesma coisa que proibir que o dentista faça obturações, que o cardiologista mexa no seu coração, que o pediatra cuide das crianças, que o padre reze uma missa. Eles vão mexendo, e sempre usando eufemismos, né? Palavras que façam parecer aquilo a coisa mais certa do mundo, abordagens objetivas. Objetivo o quê? A ponto de soltar bandidos armados, porque a alegação do juiz é de que não havia indícios. Ora, se o cara é abordado, é pego com um monte de arma ou com um monte de droga, não precisa mais de indício nenhum, já foi. Independente do motivo que gerou a desconfiança dos policiais serem de ordem subjetiva ou objetiva. Olha, palhaçada pura. E ainda tem cara defendendo isso daí, tem cara querendo fazer debate, sempre tirando o foco das coisas importantes, fazendo a população, a sociedade ficar numa catástrofe, que é o que eles ganham em cima da catástrofe. A sociedade andando bem, eles não ganham nada, eles querem mesmo destruir tudo para que você fique cada vez mais dependente deles e eles tenham o poder nas mãos. Então fique muito atento a cair nessas narrativas. É óbvio que a gente torce pela vida de todos, que não ocorra nenhuma catástrofe, nenhuma morte. É óbvio que o cara está trabalhando e algum problema pode acontecer
e que a gente não vai ser relapso e deixar os caras fazerem o que querem. Só que o tipo de controle, de acompanhamento, essa câmera no uniforme do policial é para desimpedi-lo de trabalhar. Só isso. Tem excessos e precisamos corrigi-los. Mas não vamos ser tolos em acreditar nessa ladainha da esquerda de tentar destruir com a polícia. Senão nós estamos ferrados. Eu respeito muito esses profissionais e quero que eles vivam muito e que eles tenham uma vida boa e que eles consigam fazer bem o trabalho deles. E que a gente fale cada vez menos deles porque de fato eles estão fazendo bem o trabalho deles. Muito obrigado pela sua presença aqui no canal. Se você não for inscrito, se inscreva. Não deixe de clicar no sininho para receber todas as notificações. Deixe seu joinha aí caso tenha gostado do vídeo. E divulgue, passe adiante. Vamos multiplicar boas ideias. Obrigado e até o próximo.